Olá, eu sou Alexandre Henrique Costa, advogado especializado na área do direito militar, e hoje nós vamos trabalhar com um crime militar que vem corriqueiramente sendo objeto de apuração, seja por meio da Polícia Judiciária Militar ou no âmbito da Justiça Militar, né? E causando aí vários desgastes e problemas ao policial militar, justamente porque ele desconhece essa tipificação penal militar. Bem, o crime é o descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do Código Penal Militar, né? Então, este delito, ele é um crime propriamente militar, em que vem a sua especificação na seguinte conformidade: deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Então, como já mencionei, é um crime propriamente militar. Ele é um crime de perigo abstrato, ele não exige um resultado para que seja considerado como crime, né? E ele é um crime de mera conduta. Basta o militar fazer ou deixar de fazer algo daquilo que foi determinado de forma contrária, né? Ele fazer de forma contrária àquilo que foi especificado, ele já poderá incorrer nesse delito, né? É um crime que pode ser praticado na forma dolosa ou culposa. Dolosa quando ele quer praticar o fato, ou ele assume o risco de produzir o efeito. De forma culposa quando ele efetivamente, por uma falta de cuidado, né, ele acaba praticando o fato. O descumprimento de missão, o que é esse delito? Como é que ele se configura? Nós temos que entender que há uma divergência de entendimento no âmbito da Justiça Militar do Estado de São Paulo e no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e de alguns estados. Bem, o Tribunal de Justiça Militar, e consequentemente a primeira instância, as auditorias militares, entendem que esse delito, ele se configura quando o militar deixar de praticar qualquer ato que era necessário ao cumprimento de um serviço ou uma ordem, seja ordinária ou extraordinária. Exemplo, uma atividade de engenho, uma atividade delegada, uma preservação de local de crime, que foi determinado ao militar ou a alguma equipe, e eles deixaram de prestar, por exemplo, a atividade, ou atendimento de preservação de local de crime, já é configurado o delito. Ou seja, uma atividade inclusive ordinária, como uma atividade de engenho, no sentido do serviço, o que acontece? Se o militar, e eu vi uma condenação dessa, inclusive em primeira e segunda instância, se o militar, ele, por exemplo, estava numa situação de fiscalização de um efetivo dentro da atividade de engenho, e ele saiu para comprar um chip para colocar no seu celular e depois voltou para a atividade, já foi considerado descumprimento de missão. E ele já foi condenado em primeira e segunda instância, né? Então, essas atividades já são suficientes para o cometimento do crime, segundo o entendimento jurisprudencial no âmbito da Justiça Militar do Estado de São Paulo. Já no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é diverso. Essas atividades ordinárias, como um serviço normal, uma DGEM, uma atividade delegada, ou mesmo uma preservação de local de crime, não são passíveis de cometimento deste crime, porque aquilo que se entende como missão é uma atribuição confiada intuito persone, ou seja, de forma pessoal ao militar ou sua equipe, para que ele desenrolasse, um objetivo no âmbito da instituição. Exemplo, vamos aí citar uma operação para fins de reintegração de posse numa determinada delegada. Então, essa é uma missão específica, designada a um determinado efetivo e seu comandante. Se ele deixa de praticar os atos próprios dessa atividade, aí sim seria objeto, e seria um fato a ser apurado no âmbito da Justiça Militar por este delito de descumprimento de missão. Então veja que a interpretação é diferente. No âmbito da Justiça Militar do Estado, qualquer atividade pode ser objeto de descumprimento de missão. Já no âmbito do STJ, o entendimento da terceira instância é que não é qualquer atividade, mas sim uma missão específica, direcionada a uma determinada equipe, um determinado efetivo, que não é necessariamente uma atividade de qualquer outro, mas independente disso, o que é importante do militar? A maioria dos militares não conhece esse crime. Ele não tem conhecimento que, se ele deixa de praticar uma atividade que lhe foi determinada, pode ser objeto de apuração. Então ele está, por exemplo, cumprindo um cartão de prioridade de patrulhamento, um CPP.
e ele desvia, né, do seu itinerário, do qual havia sido determinado, isso é interpretado na justiça militar como crime de descumprimento de missão, e seja a título de dolo ou culpa. E vejam que isso pode determinar aí circunstâncias nefastas ao militar. Por quê? Porque pode, inclusive, além do processo criminal, ter um processo administrativo de natureza exclusória. Então, o que se objetiva aqui nessas orientações de hoje é o conhecimento ao militar da existência desse tipo penal do descumprimento de missão, para que ele não seja pego de surpresa e efetivamente responda aí por um delito, né, no âmbito da justiça militar. Então, se você gostou dessas orientações, principalmente para conhecimento deste delito, repasse aos demais policiais militares para que eles conheçam também e deixe seu like aqui no nosso canal. Muito obrigado, até o próximo encontro.